Imagine acordar uma manhã e descobrir que você não pode mais falar. Nenhuma palavra sai da sua boca. As suas mãos também não escrevem mais. Os pensamentos continuam aí. As memórias continuam aí. Os sentimentos continuam aí. Mas nada consegue sair. Tudo fica preso. Você sente amor, mas não pode dizer eu te amo. Você sente saudade, mas não pode explicar de quem. Tem ideias, sonhos, arrependimentos, histórias inteiras dentro da sua cabeça e ninguém jamais poderá conhecê-las. Oh, véi! Como seria viver assim? Nos primeiros minutos talvez fosse apenas estranho. Talvez até parecesse tranquilo, sem discussões, sem cobranças, sem a necessidade constante de se explicar. Mas esse silêncio não duraria para sempre, porque, diferente da morte, você continuaria consciente, continuaria sentindo, continuaria amando, sofrendo, sentiria fome, tristeza, solidão, sentiria a falta das pessoas que dão sentido à sua vida. E mesmo cercado por elas, ninguém poderia realmente ouvir você. Ninguém poderia conhecer quem existe por trás dos seus olhos. O silêncio deixaria de ser um momento e se tornaria uma vida inteira. Ainda seria uma vida boa? Porque a expressão não é apenas uma habilidade humana. Ela é uma parte fundamental da experiência de estar vivo. É através dela que transformamos sentimentos em palavras, pensamentos em histórias, memórias em canções e ideias em artes. Tem uma coisa estranha acontecendo. E talvez a parte mais assustadora seja o fato de que ninguém percebeu ainda. Hoje a gente acorda olhando para telas, passa o dia olhando para telas. Tudo acontece rápido. Vídeos, músicas, memes, tendências, pessoas. Uma coisa substitui a outra tão rápido que às vezes parece que nada realmente fica. Mas no meio disso tudo existe uma pergunta meio esquecida. Por que o ser humano sempre sentiu a necessidade de criar? Porque durante muito tempo, a arte nunca foi apenas entretenimento. Ela era uma expressão. E talvez seja justamente essa expressão que estejamos começando a terceirizar. De forma lenta, confortável e silenciosa. Na infância, enquanto a aula parecia eterna e as questões na lousa pareciam algum ritual matemático criado para abrir um portal demoníaco dentro da escola, existia uma fuga. Inventar histórias, escrever rimas idiotas, ficar batendo palma na carteira tentando aprender ritmo de funk, desenhar na última folha do caderno. Parecia os meus desenhos antigamente. E talvez o mais importante, o prazer não vinha só de assistir alguma coisa. Não vinha do consumo. Vinha de fazer. Bem louco. Lembra aquela felicidade genuína de desenhar um Homem-Aranha que veio direto da Cracolândia? Os dedos de salsicha do caderno, um olho maior do que o outro. E mesmo assim aquilo parecia incrível, porque foi você quem fez. Oh my God! Uau! Talvez seja isso que esteja desaparecendo aos poucos. Hoje a gente não precisa mais criar nada para fugir do tédio. O entretenimento, ele chega pronto antes mesmo do silêncio aparecer. Vídeos curtos, jogos rápidos, redes sociais, algoritmos que entendem exatamente quanto tempo algo precisa prender a nossa atenção antes da próxima coisa aparecer. E sem perceber, a gente foi trocando o prazer de criar pela facilidade de consumir. Uma hora passa rápido demais. Você abre o celular por 5 minutos e quando percebeu, já passou tempo suficiente para um cidadão medieval ter plantado batata, fundado uma família e morrido de peste bubônica. E mesmo depois de horas de consumo, aquela sensação estranha continua, como se nada tivesse ficado. Agora a inteligência artificial começa a ocupar cada vez mais espaço dentro daquilo que antes parecia exclusivamente humano. Ela escreve textos, pinta imagens, dubla vozes, cria músicas. Everson olhos, eu duvido você pula de um prédio. E no meio disso tudo, surge uma pergunta estranha que deveríamos saber responder, mas que passa a se tornar abstrata à medida com que avançamos no tempo. Por que nós desenhamos? Por que nós escrevemos? Por que até mesmo nós cantamos?
Porque talvez a arte nunca tenha existido apenas para criar coisas bonitas. Talvez ela exista porque sentir sem conseguir se expressar é insuportável. Talvez a inteligência artificial não esteja roubando as nossas capacidades de expressão. Talvez ela esteja nos oferecendo uma alternativa tão confortável que aos poucos deixamos de exercê-la. Porque se existe alguma coisa que a arte sempre faz, é transformar aquilo que estava preso dentro de nós em algo compartilhável. Um desenho, uma canção, uma conversa que atravessa a madrugada, uma carta, um poema ruim. Na verdade, não importa, porque durante milhares de anos a expressão foi o que transformou sentimentos privados em experiências humanas. E talvez seja por isso que aquela ideia de silêncio do início seja tão assustadora, porque alguém nos proibiu de falar, mas porque vivemos em um tempo onde podemos simplesmente esquecer o porquê falamos. Hoje o ChatGPT, ele escreve mensagens de aniversários por nós, como se sempre existisse um próximo ano, uma outra oportunidade, um outro eu te amo, sem sequer nos sugerir que talvez essa pessoa não esteja aqui ano que vem. A inteligência artificial cria fotografias com parentes distantes para que já não precise mais atravessar distância alguma. E aos poucos a gente começa a terceirizar as partes mais íntimas da experiência humana. Não existe mais tanto aquele momento de atravessar a madrugada conversando com alguém sobre os próprios erros, conversas sem objetivos, sem produtividade, sem soluções. Só duas pessoas tentando entender a própria existência às 3 da manhã, enquanto o ventilador fazia barulho no fundo do quarto. E talvez essas conversas elas pareçam inúteis, mas eram nesses momentos que a gente mais se sentia humano. Muita gente acredita que o maior perigo da inteligência artificial seja o desemprego. E talvez isso realmente aconteça, porque a máquina não reclama do salário, a máquina não sente fome, não se cansa, ela apenas executa. Não posso, tô passando fome, tô querendo comida, agora tô cheio de fome aqui, ó, tava me virando até agora. Tô cheio de fome, quero comer alguma coisa. E quem controla a máquina decide também o valor das pessoas ao redor dela. Mas, sinceramente, talvez exista algo pior do que perder empregos. Talvez o pior cenário seja perdermos lentamente a necessidade de nos expressar. Afinal de contas, quanto mais terceirizamos aquilo que possui valor humano, mais distantes nós ficamos de nós mesmos. Porque criar exige presença, sentir exige tempo e amar exige imperfeição. Talvez exista um futuro onde máquinas consigam pintar quadros melhores que os nossos, escrever poemas melhores que os nossos, criar músicas mais bonitas, mas talvez exista uma coisa que ela nunca consiga substituir completamente: o momento em que um ser humano tenta transformar o próprio silêncio em alguma coisa que possa ser sentida por outra pessoa. I abandoned my child. Say it louder. Say it louder. I've abandoned my child. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Beg for the blood! Give me the blood. Let me get out of here. Give me the blood, Lord, and let me get away. Do you... Mas existe um detalhe importante. Eu não acredito que a inteligência artificial vá substituir completamente a expressão humana. Porque toda inteligência artificial depende justamente daquilo que nós produzimos. Ela depende das nossas histórias, dos nossos desenhos, das nossas músicas, dos nossos textos. Até mesmo quando a máquina cria alguma coisa, existe uma longa corrente de seres humanos invisíveis por detrás dela. E o problema talvez não seja a substituição, o esquecimento. O problema talvez não seja a substituição, talvez seja o esquecimento. Porque existe uma diferença enorme entre algo ser criado por uma pessoa
e algo parecer ter sido criado por uma pessoa, como naqueles liminal spaces. E num mundo cada vez mais obcecado por velocidade, conveniência e estética, essa diferença corre o risco de deixar de importar. As redes sociais elas já nos empurraram nessa direção há anos. Tudo precisa ser bonito, tudo precisa ser rápido, tudo precisa ser perfeito. Mas a experiência humana nunca foi perfeita. Ela sempre foi torta, cheia de erros, cheia de ruídos, cheia de marcas deixadas por mãos reais. E talvez o que esteja em risco não seja a capacidade humana de criar. Sinceramente, talvez seja a nossa capacidade de reconhecer o valor naquilo que foi criado por outro ser humano. Porque quando deixamos de enxergar valor na sinceridade, resta apenas a aparência do sincero. Porque, no fim, a arte nunca existiu para ser bonita. Ela sempre existiu para provar que alguém esteve aqui. Eu sou o Talas. Muito obrigado por mais um vídeo.